uma satisfação estar aqui. Eu só tenho uma crítica, professor Dalegrave. Eu tinha pedido inicialmente para falar à tarde, não por um capricho, mas como professor, certa feita um aluno disse que minha voz ela dava sono. E eu não gostaria de comprovar a teoria aqui, né? Então peço aos doutores, por favor, não cabeceiem o colega da frente. Eu vou tentar ser bem objetivo. E o tema tende a ser interessante, né? Talvez eu não seja, mas os temas sim. Muito rapidamente, de uma gama bem ampla de assuntos, eu pontuei algumas questões que eu gostaria de desenvolver hoje. Então, a primeira questão sobre o interrogatório, está aí no slide. Eu vou me permitir agilizar um pouquinho. Sobre depoimento das partes, preparei também um questionamento sobre confissão, e a gente encerra fazendo alguns comentários sobre prova testemunhal. Alguns assuntos pontuados dentre as inovações do Código de Processo Civil. Antes de começar, e para que eu não me esqueça, tempos de modernidade, o evento está sendo transmitido via YouTube. Então, mando um abraço também. Nós participamos, eu, doutora Lorena e outros presentes, de grupos virtuais de debate. Então, um afetuoso abraço aos grupos Ágora e FNPT. Sobre o interrogatório, inicialmente uma distinção bastante objetiva e, de certa forma, acadêmica, mas que eu considero importante para abordar a questão proposta. Interrogatório e depoimento, embora não apareçam a distinção não apareça, por vezes, muito clara na doutrina, ou mesmo no texto da lei, são institutos que não se confundem. Nós temos diferenças quanto ao objeto. O depoimento das partes, ele busca a confissão, enquanto que o interrogatório é apenas um meio de elucidação. O juiz vai buscar esclarecimento sobre determinado assunto. Está invertido. O primeiro tópico, audiência, sim. O primeiro tópico está invertido. No interrogatório busca-se a elucidação e no depoimento da parte a confissão. O interrogatório ele pode ocorrer a qualquer tempo, naturalmente antes do julgamento, enquanto que o depoimento ele é prestado, melhor dizendo, em audiência. E interrogatório decorre da iniciativa do juiz. O depoimento de iniciativa do juiz também pode ser requerido pelas partes. O Código de Processo Civil de 2015 inova quando, no artigo 139, inciso 7, ele diz que, na determinação do comparecimento da parte para para participar de interrogatório, não se aplica a pena de confesso. E isso é uma inovação. O Código anterior não tratava desse efeito. E daí surge o questionamento. Existe alguma consequência jurídica caso a parte não compareça, a parte que foi instada a comparecer no contexto de interrogatório, ela não compareça, ou comparecendo se recuse a repor? A minha resposta é sim. E aí podemos passar para a próxima pergunta. Não, aí não seria a decisão fundamentada, né, professor Dalegrave? Por que me parece que sim, que existem consequências jurídicas? Vejam, meus caros, o processo civil, de certa forma, ele mudou. Nós precisamos encarar o processo civil hoje à luz do artigo 6º do contexto da cooperação. Cooperação que se verifica entre todos os sujeitos do processo. Juiz e partes, partes e juiz, e entre as partes. De maneira que uma recusa injustificada de comparecimento, quer me parecer, atentaria contra essa ideia de cooperação. Mas não é só isso. Além da previsão expressa do 139, nós temos, no 379, inciso 1 do CPC, a obrigatoriedade de comparecer e contribuir com a investigação da verdade. De maneira que, se a parte desatende, que fique bem claro, de maneira injustificada, a convocação para o depoimento, embora não seja aplicável
não sejam aplicáveis os efeitos da confissão, nós podemos pensar em sanções processuais pelo comportamento da parte, como, por exemplo, a litigância de má-fé do artigo 80, inciso 4 do CPC. E aí, seguindo a linha do Código de Processo Civil 2015, quer me parecer que, se o juiz for adotar esse procedimento, ele precisa explicitar na comunicação, por força do artigo 10 do CPC, que a ausência da parte injustificada poderá ter esse tipo de consequência. Além disso, a doutora Lorena disse algo que eu concordo muito e tenho defendido isso. A CLT é um texto moderníssimo e não só estudar o CPC. Quer me parecer que esse momento é muito adequado para que nós voltemos a estudar a própria CLT. E o artigo 645 da CLT diz há tempos que o serviço da Justiça do Trabalho é obrigatório. Não há que se falar em escusa injustificada. Sobre os depoimentos das partes, mais uma vez, eu peço desculpas por estar muito acelerado, porque são vários assuntos e o tempo é curto. Sobre os depoimentos das partes, o Código de Processo Civil, ele inova ao dispor sobre a videoconferência. E a pergunta, isso é realmente uma novidade? Para o direito brasileiro, não. O direito brasileiro já prevê o depoimento por videoconferência no Código de Processo Penal. Nós começamos com a previsão do registro audiovisual e hoje o Código de Processo Penal, hoje e anteriormente ao CPC de 15, já dispunha sobre o depoimento por videoconferência. O Código de Processo Civil menciona nos artigos 453, parágrafo 1º, a utilização da videoconferência para depoimentos de partes e testemunhas. No 461, parágrafo 2º, em algo bastante curioso, em sede de acariação. Interessante uma acariação por videoconferência, né? Uma pessoa debatendo com um monitor, mas enfim. E no 937, parágrafo 4º, quando dispõe sobre o uso da videoconferência para sustentação oral. A bem da verdade, já existem, uma consulta rápida na internet nos mostra isso, já existem diversos procedimentos, não especificamente regulamentados, mas realizados remotamente. Já existe, por exemplo, no STJ e em pelo menos uma vara da Justiça Estadual de São Paulo, o atendimento remoto a advogados por videoconferência. Existem atos praticados por corregedor remotamente em relação a determinadas unidades às quais ele não pode se dirigir. De maneira que a tecnologia está aí e precisamos nos valer daquilo que ela nos propicia de vantagens e utilidades. Temos essas duas questões para enfrentar em relação ao depoimento por videoconferência. Primeiro, seria necessária a participação de dois juízes, do juiz que determinou a prova e do juiz da unidade que irá colher a imagem, que irá realizar a gravação? Quer me parecer que não. Existe uma divergência nesses grupos que eu mencionei agora há pouco, esse assunto já foi abordado e bastante divergente, mas acredito que a ideia da utilização da videoconferência é de economia, é de simplicidade, quiçá no futuro de nós eliminarmos a carta precatória. Imagine que eu, lá na 15ª região, a partir do dia 19/9, em Mojimirim, eu preciso ouvir uma testemunha em Curitiba. Ora, vai ter que ser agendada uma audiência, vou ocupar a pauta do colega. Não seria muito melhor para todos que eu mesmo procedesse à inquirição, utilizando a técnica da videoconferência, e aí não vejo a necessidade da participação concomitante de dois magistrados. Basta que um servidor da unidade que irá realizar a gravação acompanhe. O contato dos juízes seria apenas para fins de logística, para estabelecimento do momento em que isso ocorreria. Mas, se o juiz que determinou a diligência já ouve diretamente a pessoa interessada, de certa forma nós prestigiamos até a imediatidade.
Não sei qual a experiência dos doutores aqui na 9ª região. Na 15ª acontece algo curioso. A gente faz audiência de instrução e geralmente é bem rapidinha em determinadas situações, 4 ou 5 perguntas, e aí a gente manda a carta precatória. E eu acho que lá na 15ª região nós somos meio bravos, porque quando a carta precatória volta, ela tem 20, 30 respostas. Eu não sei se as pessoas ficam mais à vontade fora de casa, enfim, mas o fato é que, de repente, a gente recebe uma série de informações sem saber o contexto. Por que que a inquirição se desenvolveu daquela forma? Ora, seria muito melhor que o próprio juiz, que determinou a diligência e que vai julgar a causa, tomasse contato com a parte que vai depor em outra localidade. É necessária a degravação? E aí nós temos a melhor resposta em direito. Depende. O CNJ regulamentou o uso dessa tecnologia e na resolução 105 consta que não é necessária a degravação. E nesse sentido existem decisões do STJ. E foi isso que eu sustentei no artigo que compôs a obra coletiva, que inclusive está aqui fora. Mas direito é dinâmico e agora eu preciso trazer a atualização. O artigo foi encaminhado em abril deste ano e agora em julho deste ano saiu uma decisão do TST em sentido oposto. Foi determinada a realização da degravação. No caso, não era videoconferência, foi um depoimento gravado em áudio, mas os fundamentos da determinação eles podem ser aplicados eventualmente na questão da videoconferência. E o TST argumentou basicamente o seguinte: o processo antigo foi utilizado o artigo 417, parágrafo 1º do CPC anterior, que previa o registro datilografado dos atos. Acredito que esse argumento com o código atual está superado. Disse também que a vara de origem não havia estipulado essa forma de cumprimento, e aí a gente pode até discutir, porém vem o argumento prático. E isso é algo que eu reconheço nos incomoda um pouco. A gente aprende que o procedimento, a forma, ela serve para dar concretude ao direito material. Hoje, com o processo eletrônico, a gente aprende que o processo eletrônico diz muitas vezes o que você tem que fazer. Porque um dos fundamentos do acórdão é no sentido de que o processo eletrônico ainda não suporta esse tipo de tecnologia. De maneira que o TST determinou que fosse realizada a degravação. O PJE, a edição 2.0, que está, acredito que em fase de testes, se eu entendi bem, ela vai comportar arquivos de áudio e de vídeo. Eu espero que, antes que eu chegue na versão Maurício 4.0, a gente já possa dispor do PJE 2.0, uma vez que a tecnologia da gravação, o uso de imagens, é muito positiva, é muito interessante. Confissão. Meus caros, esse artigo do Código de Processo Civil, o 392, ele inova no CPC. Nós não temos algo inédito, o Código Civil já disciplinava isso, praticamente com as mesmas palavras, mas em relação ao processo civil nós temos uma novidade. E eu acredito que isso pode aparecer na Justiça do Trabalho. E eu, na figura do juiz Hércules, pelo menos nesse ponto, né, vou tentar me antecipar. Veja o que diz aí o 392, parágrafo 2º. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Muito bem. Vamos imaginar, então, o preposto que não tem, na sua carta de preposição, poderes expressos. E eu quero deixar claro que isso não é uma mera elucubração. Existem casos concretos na 15ª região em que se busca a anulação de acordos sob o argumento
que a carta de preposição não conferia poderes ao preposto para transigir. Então, não é algo fruto da minha imaginação. Já vimos debates semelhantes. E esse preposto, cuja carta de preposição não aborda, não contém poderes expressos ou especiais para confessar, como é que fica? Estes ou outros poderes expressos e especiais? Eu entendo que, sim, ela produz efeitos. Vejam, a CLT, voltamos então à nossa legislação, ela diz no 843, parágrafo 1º, que as declarações do preposto vinculam o preponente. Vale dizer, ex vi legis, não existe a necessidade de poderes expressos ou especiais para a prática de atos em audiência, seja para transigir, seja para confessar. O que o preposto falar está valendo. Quanto à prova testemunhal, já estamos no último tópico, e são apenas 2 aspectos que eu destaquei. O Código tem muitas situações interessantes sobre prova testemunhal. Eu destaquei apenas esses 2. Primeiro, a questão da notificação extrajudicial. Hoje, a regra do Código de Processo Civil é de que o advogado dá ciência ou faz a notificação da testemunha. E apenas em situações pontuais, por exemplo, de autoridades que têm prerrogativa de horário e local para oitiva, testemunhas arroladas pela Defensoria Pública, e na frustração da tentativa extrajudicial, é que nós passamos, então, a notificação ou intimação judicial. Em primeiro momento, analisando a CLT, nós podemos concluir que, como regra, não dá para aplicar no processo de trabalho, seja pelo 825, parágrafo único, que trata do rito ordinário, e aí não existem maiores formalidades, o juiz, a requerimento ou de ofício, determina a intimação de testemunha ausente, e o 852H, parágrafo 3º do rito sumaríssimo, que prevê a intimação mediante prova do convite em relação à testemunha ausente. E aí eu já me permito trazer uma controvérsia que ainda não foi pacificada no âmbito do TST. E é uma controvérsia bastante conhecida na 15ª Região, porque algumas decisões do TST, nessa matéria, se originaram da tese que foi desenvolvida por lá. Na 15ª Região, o TRT, em alguns casos, concluiu que o artigo 852H, ele contém uma disposição que pode ser aplicada independentemente do tipo de rito. Porque se a testemunha deixa de comparecer, é porque ela sabia, quando menos, que deveria estar presente. Ou seja, o convite é um pressuposto lógico à ausência da testemunha. De maneira que na 15ª Região, algumas decisões aplicavam o 852H, mesmo em causas de rito ordinário. No TST, o assunto é bastante dividido. Existem decisões que entendem necessária a prova do convite, mesmo nas causas de rito ordinário, e decisões que restringem essa exigência ao rito sumaríssimo. Acredito que o Código de Processo Civil de 2015, ele comporta aplicação supletiva. Nós não temos uma lacuna normativa propriamente dita. Nós teríamos uma lacuna axiológica. Aparece agora uma regra com potencial de eficiência maior. E aí nós poderíamos trazer essa regra e pensarmos também no princípio da cooperação. Esse dispositivo, por sinal, na minha opinião, é uma das muitas situações em que o próprio Código explicita o que ele entende por cooperação. Na 15ª Região, por sinal, já temos uma prática, que é a prática de permitir que o próprio advogado, com cópia da ata ou do despacho, faça a comunicação da testemunha. Isso, inclusive, consta em regras editadas pela Corregedoria Local. Ora, não vejo por que não aperfeiçoarmos isso e adotarmos também a notificação extrajudicial no processo de trabalho. Eu apenas faria uma ressalva.
Como isso difere muito daquilo que estamos habituados, dentro da ideia da cooperação e da segurança jurídica, acredito que essa situação precisaria ser explicitada de alguma forma, por exemplo, na primeira comunicação das partes, seja no momento da propositura ou seja no momento da citação. E, por fim, a questão da inquirição direta. Os doutores podem me dizer assim, mas veja, Maurício, o TST já disse que não aplica. E aí, toda a reflexão que o professor Dalegrave nos trouxe sobre os debates acerca da aplicação da instrução normativa, e nós estamos no âmbito acadêmico, nada impede que nós discutamos. A obra coletiva, por sinal, ela tem 3 artigos que tratam do assunto, 2 deles defendem a inquirição direta, embora um deles conclua que a inquirição direta, hoje, necessita de alteração legislativa no âmbito do processo de trabalho. Mas 2 artigos defendem a inquirição direta. E os argumentos são muito engenhosos. Embora respeitosamente não concorde, reconheço que os argumentos são engenhosos. Em um dos artigos, por exemplo, o autor vai dizer que, de certa forma, a inquirição indireta fere a independência do advogado, fere as disposições do Estatuto da Advocacia da OAB que prevêem, melhor dizendo, a atuação do advogado, independentemente da possibilidade de desagradar o juiz, sem subordinação ao juiz ou qualquer outra autoridade. E o outro artigo, ele chega a questionar se o juiz seria realmente a melhor pessoa para traduzir aquilo que se pretende perguntar. E todos nós sabemos, nós militamos na Justiça do Trabalho, todos nós sabemos que esse é um dos pontos mais críticos da audiência. E existem reclamações dos 2 lados. De um lado, vai se dizer que o ditado é tendencioso, é excessivamente objetivo. De outro lado, vai se dizer que existe indução, que existe padrão de resposta na pergunta. E a gente sabe o volume de incidentes que essa questão ela traz. O Código de Processo Civil de 2015, de certa forma, busca equilibrar isso, prevendo a inquirição direta com alguns mecanismos de controle. Afora os argumentos tradicionais, o artigo 820 da CLT, que prevê a imediatidade, eu acredito que, por um aspecto ontológico, o processo do trabalho não comporta a inquirição direta. No processo do trabalho, a inquisitoriedade ela é muito presente por suas características peculiares. Talvez não seja o caso da 9ª região, não é o caso da 15ª região, mas existem regiões no Brasil onde o exercício do jus postulandi é muito presente. Ora, imaginem eu abrindo perguntas para a pessoa que não tem formação em direito. O senhor quer saber alguma coisa da testemunha? Quero. O que eu vim fazer aqui? Quer dizer, a pessoa não tem formação técnica, ela não vai saber formular as perguntas. E o processo de trabalho foi estruturado a partir disso. Eu não acho que se trate de uma questão de superioridade hierárquica, porque eu entendo que não existe hierarquia entre juiz e advogado. Tanto que o advogado pode discordar da forma como o juiz faz a pergunta, pode recorrer. E não se trata de agradar, desagradar o juiz, não é isso. E muito menos que o juiz sabe fazer a pergunta melhor. Não tenho essa pretensão. Eu vejo como uma questão de papéis definidos em lei. Mas eu vou pedir para vocês encerrar, nós teremos que ter terminado o programa já. Vamos? Claro. Por favor. Eu concluo o raciocínio. Obrigado. Obrigado, senhor. Trata-se apenas, no meu modo de entender, de uma questão de papéis. E o papel conferido pela lei para a imediação, considerando esse pressuposto histórico e presente em algumas regiões, é o da imediatidade do juiz. Bom, meus caros, eu concluo. Peço desculpas se for muito rápido. Peço desculpas, doutor, pela extrapolação do tempo. E, novamente, agradeço essa honra, essa alegria que foi poder participar do evento. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Maurício.